Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Bianca. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do SBO Jovem, que traz a imagem dos jovens aqui para o mundo da oftalmologia. É sempre muito bom estar com as minhas colegas. Infelizmente, hoje a Tice não pôde estar com a gente, mas esse é um episódio extremamente especial, assim como os anteriores. Quem não pôde assistir o último episódio, a gente entrevistou os queridos Bernardo e Daniel, que foram os fundadores do Office Review, e foi incrível, não perca a oportunidade de escutá-lo. E agora a gente está com um convidado que, a meu ver, é um dos mais especiais, é extremamente importante para a gente, e quem vai introduzir é a Dani. Dani, conta um pouquinho para a gente. Bom, então hoje eu tenho a honra de apresentar esse convidado, que além de ser uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho o privilégio de conviver com ele diariamente, aprender e conviver com ele. A gente está aqui hoje, então, com o Dr. Ricardo Paleta Guedes. Seu currículo é bem extenso, né, Ricardo? Mas eu vou tentar resumir aqui um pouquinho. Ele que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Ele também é conselheiro internacional da Sociedade Francesa de Oftalmologia, pesquisador pela Universidade Federal de Juiz de Fora, se especializou em catarata e glaucoma em Paris, fez aperfeiçoamento também nos Estados Unidos e Finlândia, além de várias publicações de artigos e livros. Vamos começar então, Ricardo, através desse vasto currículo que você tem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite, tá? E também por ter apoiado esse nosso projeto da SBO Jovem, por ter acreditado na gente. E vamos começar então. Dentre todos esses títulos que você tem, que eu citei aqui, até outros, qual que foi o mais desafiador para você na sua carreira? Obrigado, Dani, obrigado, Bianca, obrigado, Tiziana. Eu sei que ela participou da organização desse podcast. Eu queria, em nome da SBO, primeiro parabenizar pelos podcasts anteriores, que foram fantásticos. Quem ainda não escutou, eu acho que vale a pena escutar. A gente teve podcasts aí memoráveis e que vão ficar para a história da SBO. Eu gostaria muito de agradecer a vocês por estarem tocando esse projeto. Eu fiquei muito surpreso de vocês me convidarem para eu ser o entrevistado, né? Porque a gente já vem conversando tanto sobre isso, eu nunca imaginei que eu seria um dos entrevistados. Mas para mim é uma honra muito grande estar aqui, sendo entrevistado por vocês duas. A SBO Jovem é um projeto importantíssimo dentro da política da minha gestão na SBO, e eu acho que de outras gestões que já vêm historicamente. É onde a gente cativa os jovens, é onde a gente entende como que estão as demandas dos oftalmologistas jovens, para a gente tentar responder e ajudar a esses jovens a crescer na profissão. A SBO tem esse objetivo de estar sempre apoiando o oftalmologista desde as fases mais jovens até aqueles que já estão numa fase mais experiente da profissão. Então, essa é uma ação fundamental que vocês estão tocando em nome da SBO, e por isso a gente agradece muito, toda a diretoria agradece a vocês. A gente vai construindo o currículo de uma maneira tão natural que a gente, às vezes, não se dá conta. Só quando a gente para e olha para trás que a gente vê o que a gente já fez, né? Então, a gente não tem isso aqui foi muito difícil. A gente vai naturalmente galgando os degraus na carreira acadêmica, na carreira profissional, sem muitos atropelos. É claro que existe alguns que são mais desafiadores do que outros, né? Eu acho que o ponto-chave do desafio meu foi quando eu tive a oportunidade de ir à França para fazer um fellow, e eu já sabia falar francês da Aliança Francesa, mas é diferente quando você está imerso dentro de um hospital e tem que atender o paciente em francês e orientar em francês, e discutir caso em francês com os professores. Então, eu acho que a barreira da língua no início do fellow na França foi uma barreira desafiadora para mim, mas que a gente, com perseverança, com paciência e com muito amor à profissão e amor àquilo, você ultrapassa essas dificuldades para poder você aproveitar ao máximo aquela oportunidade que foi dada a você. Que legal. E aproveitando esse gancho da França, do saber falar francês, você estudou francês porque você já planejava ir para fora?
Ou, na verdade, você tinha na manga e aproveitou isso e decidiu ir para a França? E aproveitando, por que a França? E até hoje você tem um vínculo muito grande com eles, né? Então, eu queria que você puder contar um pouquinho disso, do preparo da estratégia e da continuidade do processo França e Ricardo, acho que ia ser bem legal, por favor. Eu acho que a vida é feita de oportunidades que você tem que estar preparado para essas oportunidades, né? Sim. Eu venho de uma família que meu pai é advogado, mas meu pai sempre amou línguas. Então, ele deu aula de inglês a vida inteira. Ele fez, quando ele era mais novo, ele fez um método de dar aula de inglês. Ele, apesar de depois ter seguido a carreira acadêmica na área do direito, foi diretor da Faculdade de Direito aqui na Federal de Juiz de Fora. Então, mas ele no início ele era apaixonado por línguas. Então, ele sempre falou muitas línguas e sempre estimulou muito todos nós a falar línguas. Então, quando a gente viajava, por exemplo, em família, a gente ia às vezes para os Estados Unidos, ele estimulava, olha, tá vendo como é que é importante falar inglês? E a gente sempre buscando, ia para a França, olha, tá vendo, é importante falar francês, é importante falar italiano. E eu sempre puxei essa paixão por língua. Então, eu fiz o curso de inglês, como todo mundo faz. Depois eu fiz o curso, quando eu acabei o inglês, eu entrei no curso de francês. Aí, paralelamente, eu comecei a dar aula de inglês. Então, fui professor de inglês no Legal. Brasil e Estados Unidos durante 7 anos. Uhum. Paralelamente, eu dava aula de inglês e estudava francês. Aí, terminei o curso de francês, entrei no italiano e depois entrei no espanhol. Então, são coisas que eu gosto de estudar língua. Nesse estar preparado com a língua, não foi nada pensado para vou fazer isso para poder fazer um estágio fora, nada. É uma coisa que foi natural mesmo. Tá. Quando eu terminei minha residência, a Vanessa, minha irmã, já tinha terminado e ela também seguiu essa paixão por línguas. Então, ela também fala inglês, francês. Então. Quando ela estava na residência, teve um simpósio no hospital que ela fazia residência, em que vieram os franceses, oftalmologistas, para dar aula. Uhum. E ela era a única que falava francês da turma toda. Então, ela recepcionou os franceses, ficou com eles. E ela me chamou, eu estava formando em medicina, ela me chamou para ajudar ela no Rio a falar francês e a ficar com ela de companhia. E nós criamos esse vínculo com esses médicos franceses. E eles, então, perguntaram, olha, vocês têm algum interesse de... A Vanessa sempre falou, não, eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos. Ela falou, não, porque se você tiver interesse, eu posso ver se tem alguma coisa de estágio, de prova que você possa fazer para estagiar na França. Uhum. E ela, de fato, fez isso. Voltou para a França, viu e mandou para a Vanessa todo um passo a passo para se fazer uma prova de um fellow em Paris. E a Vanessa viu a oportunidade e seguiu. Não era nada meditado, ela foi para fazer glaucoma na França. E aí eu meio que fui e falei, eu quero fazer a mesma coisa, eu vou seguir os mesmos passos da Vanessa, minha irmã Vai mais ficar velha. para Então, trás. e eu, na verdade, eu fui seguindo os passos dela. Para mim, foi muito mais automático do que para ela. Então, Uhum. ela escolheu glaucoma por causa da oportunidade que se abriu. Eu escolhi glaucoma porque ela já tinha ido e eu fui atrás dela. Então, foi meio que assim. O ponto é A estar gente fez, preparado, né? a gente fez esse fellow lá, né? Uma coisa é você fazer o curso de francês aqui, outra coisa é você estar imerso lá na hora para falar. Então, a gente demora um tempo para poder ter aquela fluência automática do francês, mas ela veio com o tempo e a gente criou um vínculo muito bom lá na França. Agora, o que fez o marco da gente permanecer com esse vínculo da França não foi só o estágio, só o fellow. Isso é uma coisa que ficou, marcou, passou, acabou. Desde que a gente acabou o fellow, anualmente, a gente retorna ao Congresso francês, mas a gente não retorna como ouvinte. A gente fez trabalhos, a gente tinha parte acadêmica, a gente apresentava pôsteres, a gente apresentava trabalhos em tema livre, a gente sempre buscou levar a ciência do Brasil para a França. Uhum. E até que culminou, 2, 3 anos depois, nós fomos premiados com o melhor trabalho do Congresso francês. Uhum. E isso chamou a atenção deles, e eles ficaram felizes da gente ter tido a oportunidade de estagiar lá e voltar com esse nível de fazer publicações lá. E isso foi criando sempre uma amizade maior com os professores franceses. Uhum. Até que eu fui convidado para fazer parte do conselho da Sociedade Francesa de Glaucoma, que tem 2 vagas internacionais
e eu fui um dos candidatos para preencher essas vagas, e eu fui eleito, foi uma votação, e essa eleição ela é válida por 9 anos. Esse mandato já foi renovado, eu já estou no segundo mandato de 9 anos. Nossa. E nesse caminho de estar junto com a administração da Sociedade Francesa de Glaucoma, eu também, pelo trabalho exercido lá, são 20 médicos, 20 e poucos médicos só que fazem parte desse conselho, eles me puxaram para conselheiro da Sociedade Francesa de Oftalmologia. Então, esse cargo é vitalício. Então, esse conselheiro da Sociedade Francesa de Oftalmologia é vitalício. Então, desde que eu fui eleito, eu estou lá e representando essa visão de fora da França para a oftalmologia francesa. Então, para mim é uma honra muito grande a gente ter tido essa oportunidade e a gente ter construído um relacionamento e um laço baseado na nossa demonstração de aprendizado que a gente teve lá mesmo. Ah, legal, muito interessante, Ricardo. E aproveitando esse gancho que você falou aí de publicação, pesquisas, participação em congressos, né? Quando que começou, quando que você ou vocês começaram a se interessar pela parte de pesquisa mesmo? E lá no início, teve alguém que incentivou a parte de escrita? Como que você fez para aprofundar melhor e hoje escrever tão bem e publicar muitos artigos, livros, enfim? Tudo é um aprendizado e um caminhar, né? Na faculdade, eu sempre busquei a parte acadêmica. Então, eu fiz provas de monitoria. Na época, não tinha essa questão de liga, né? Era monitoria, era monitor da disciplina, e nessa monitoria você fazia, às vezes, parte de um projeto de pesquisa, chamava BIC, Bolsa de Iniciação Científica, e a gente entrava com um projeto e era aprovado, e a gente fazia os projetos. Então, eu fiz projetos de tudo que você puder imaginar na faculdade. Eu fiz projeto de medicina preventiva, fiz projeto de pediatria, projeto de hematologia, projeto de nefrologia. Então, a gente ia participando de vários projetos. Eu tive a oportunidade também, durante a faculdade, de fazer um intercâmbio para a Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, que era um intercâmbio que acontecia entre a George Washington e a Universidade Federal de Juiz de Fora na área de atenção primária à saúde. Então, essa área de atenção primária à saúde, eu me inscrevi nesse programa. Eu fui o primeiro e o único, não teve mais nenhum depois, em que você ia fazer uma rotation, né, que ia fazer um rodízio na disciplina de atenção primária à saúde nos Estados Unidos. E lá, a gente teria que fazer o rodízio e depois teria que fazer um trabalho, apresentar o trabalho lá para poder voltar e ter o reconhecimento do estágio. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma dificuldade muito grande para poder escrever em inglês e escrever um artigo científico. Eu nunca tinha escrito, participava de projeto, gostava de pesquisa, mas nunca tinha escrito. Nunca me tinha pedido para escrever um artigo. E eu tive que, em 6 semanas, desenvolver um projeto, escrever e apresentar em inglês. E eu tinha uma mentora lá, que chamava Joy, e ela me ajudou muito. E ela, então, me corrigia, me mostrava, me ensinava como que eram os passos do artigo, tal, uma paciência de Jó comigo. Mas que isso eu guardo esses ensinamentos para mim até hoje, né, que eu procuro passar para quem está trabalhando comigo, para a gente poder caminhar e passar esse aprendizado para frente. Mas a gente, às vezes, vai no supetão mesmo. Viu? Eu, ouvindo assim você falar, algumas coisas me chamam muita atenção assim na sua história. Primeiro, essa ideia que você colocou na primeira resposta de estar sempre preparado, por mais que você não sabe para que vai servir e no fundo não tinha uma intenção planejada para, por exemplo, línguas ou fazer um projeto de pesquisa na faculdade, enfim, abrir o leque das atuações abre muitas oportunidades. Esse é um ponto que me pegou na sua fala. E o segundo ponto que vai engatar em uma pergunta, que eu achei bem interessante, que você teve em todas as oportunidades de ir para fora, você foi para fora. Dessas oportunidades, qual você acha que foi mais, se fosse para escolher assim, um momento da sua vida, qual foi mais impactante? Foi durante a faculdade? Ou foi depois da residência? Qual fez mais impacto na sua carreira? Eu acho que eu sei mais ou menos a resposta, mas eu quero ouvir a sua opinião.
Com certeza, hoje, o que eu carrego comigo é muito do meu estágio na França, né? Porque a medicina francesa ela é uma medicina que é muito parecida com a nossa. Uhum. O tipo de consulta é igual, onde a gente atende, conversa com o paciente, a gente encara o paciente como uma pessoa, Legal. onde a gente faz anamnese, examina. Você não tem aquela história de boxes que você vai passando de um paciente para o outro, igual Sim, nos Estados Unidos. Na sim. França é muito parecido com o que a gente faz aqui no Brasil, com o que a gente aprendeu na faculdade. A gente se identifica muito com a medicina francesa. E eu um grande marco para mim na meu estágio foi aprender a cirurgia não penetrante, que isso era final da década de 90, né? Aqui no Brasil não se falava em cirurgia não penetrante, esclerectomia profunda. E quando a gente chegou lá na França, era o que se fazia, não se fazia mais TREC, fazia só cirurgia não penetrante. Então a gente levou um choque cultural, né? Aqui na residência, só TREC, 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 chegou lá não tinha TREC, era só uma fellow de glaucoma com esclerectomia profunda. E quando a gente voltou para o Brasil, que eu falei com a Vanessa, a gente tem que fazer um estudo nosso na população brasileira. E aí a gente começou a publicar e isso gerou uma curiosidade de outros especialistas em glaucoma do Brasil sobre essa técnica, que permitiu com que a gente começasse a despontar no ambiente acadêmico brasileiro e dar aula sobre essa técnica, cursos e tal. Eu não sei se você sabe, a gente treinou mais de 500 pessoas em cirurgia não penetrante no Brasil e na América Latina, na época, né? Mas essa cirurgia é uma cirurgia muito mais delicada, muito mais tecnicamente desafiadora do que a trabeculectomia. Se a Uhum. pessoa não tiver um movimento constante dessa cirurgia, ela acaba é, diminuindo a vontade de perseverar nessa técnica. Mas é uma Uhum. técnica que tem suas vantagens, como cada uma tem as suas. Mas é um marco, né? A gente aprendeu uma coisa que aqui no Brasil não era feito, né? Então a gente tem a oportunidade de ser o precursor de alguma coisa aqui no Brasil. Então esse foi um marco para a gente. Exato, vocês foram os pioneiros, né? E com isso revolucionou muito, que vocês trouxeram uma outra opção cirúrgica para o paciente, até mesmo para o cirurgião de glaucoma, né, trabalhar com outras opções, sem ser a trabeculectomia. Então, entrando um pouco nesse assunto de cirurgias, consultório, presidente da sociedade, explica para a gente como que você faz para administrar isso tudo. Você separa um tempo todo dia para poder, hoje eu vou escrever artigo, vou resolver questões da sociedade, ou vem com o tempo mesmo, você vai administrando isso de qual maneira? Eu sou uma pessoa bem sistemática com relação ao horário, com relação à organização de agenda, entendeu? Então, eu procuro, por exemplo, minha agenda no consultório, eu dificilmente atraso o paciente, eu marco aquela quantidade que é suficiente, eu tenho meus horários de almoço regrados, eu tenho meu horário de dormir regrado, horário de acordar regrado. Então, eu sou uma pessoa meio sistemática com relação ao horário e organização de agenda. Isso permite que eu vá organizando a agenda para adequar com aquela necessidade daquele momento. Então, por exemplo, quando eu estou como presidente da sociedade, todo mundo lá sabe os meus horários de reunião previamente determinados e avisados para eles. Então, eu tenho meus horários para conversar com a administração da SBO, eu tenho meus horários para resolver os problemas. É claro que as coisas vão pingando ali ao longo do dia, você vai resolvendo, mas aqueles assuntos que podem esperar tem aquele momento específico para isso. Eu tenho um momento para minha leitura fora da medicina, eu tenho um momento de eu jogar tênis, eu tenho um momento de eu tocar meu violão, eu tenho um momento de eu ir na missa, eu vou na missa diariamente, eu tenho um momento de ver o paciente, eu tenho a agenda cirúrgica. O anestesista me adora, porque ele sabe o dia da minha cirurgia o ano inteiro, aquele dia, aquele horário, na semana, aquele dia meu de cirurgia. Então, é tudo meio que organizado. Então, é mais previsível a gente. Eu acho que o grande segredo da vida é esse, né? Você ter as coisas organizadinhas que você pode trocar, por exemplo. Eu agora estou como presidente, esse horário vai encaixar para isso. Uhum. E aí a gente vai adequando, entendeu? Uma coisa que eu encaro como hobby, não como trabalho, é fazer artigo e fazer pesquisa. Isso para mim é hobby. Então, às vezes, eu faço sábado, domingo, porque é uma coisa tão prazerosa para mim você pegar uma planilha,
fazer os cálculos estatísticos. Eu mesmo que faço meus cálculos estatísticos. Eu gosto de fazer. Eu aprendi a fazer estatística. Então, eu faço. Depois eu passo para o estatístico para ele rever se tem alguma coisa que está fora. Ele só dá uma conferida, mas aquilo ali para mim é como se fosse um joguinho. Eu estou jogando os números ali para achar a melhor maneira de apresentar, fazer gráfico. Isso é uma coisa que eu gosto. Então, isso para mim é hobby. Eu faço isso sexta-noite, às vezes, eu faço isso sábado. Claro, sem prejudicar a família, sem prejudicar outros compromissos. É tudo do jeito que você encara aquilo que você tem que fazer. Ou seja, o dia do Ricardo tem 30 horas. Uhum. Chegamos à conclusão. É muito legal. Acho que elencar prioridades não é uma coisa muito fácil, acho que vem um pouco de treino, né? Não sei se você já sempre foi assim ou com a medida do tempo você foi entendendo o que é prioridade, como alocar cada uma das suas tarefas, mas é alguma coisa que é essencial, concordo 100%. Eu vou pular um pouquinho os nossos assuntos, que são vários, mas a gente tem que abrir uma pergunta que, se a gente não abrir, a Tice vai ficar muito chateada. Mas a Tice queria fazer uma pergunta para você, ela gravou, então a gente vai mostrar aqui para você essa pergunta. Olá, pessoal. Aqui é a Tiziana De Francesca. É uma pena que eu não esteja no podcast de hoje com esse convidado tão querido e que eu tenho muita admiração, nosso presidente da SBO. E, Ricardo, não poderia deixar de mandar uma pergunta para você. A gente sabe que nesses últimos anos o tratamento do glaucoma vem mudando bastante. Os especialistas em glaucoma vêm assumindo uma abordagem mais ativa e menos passiva. Nas últimas décadas também a gente tem tido um acesso a diferentes tratamentos para o glaucoma, como laser, medicação de liberação lenta, estentes e outros dispositivos de drenagem de glaucoma. E eu queria saber a sua opinião, como que você vê o tratamento do glaucoma hoje em dia e como que você vê daqui a 20 anos? Até mais! Obrigado, Tice. Pergunta excelente, viu? Nós estamos, como especialistas em glaucoma, nós estamos privilegiados nesse momento, né? Porque nós estamos vendo o aparecimento de diversas novas tecnologias. A gente está vendo a indústria investindo na doença glaucoma. A gente está vendo uma oportunidade que o médico está tendo de tomar o tratamento nas próprias mãos e tirar esse protagonismo do próprio paciente, que a gente sabe que é muito difícil o paciente conseguir utilizar aquele medicamento a vida inteira. Não é fácil usar colírio, tiver que pingar uma gota por dia já é difícil, imagina 4, 5 gotas por dia. Então, acho que a gente é privilegiado de estar fazendo glaucoma nessa época atual. Com relação especificamente de tecnologia que a gente tem visto, eu acho que um dos grandes marcos foi a mudança de olhar sobre o SLT. O SLT parece que é uma coisa nova, mas, na verdade, o SLT já está aí disponível na prática clínica há mais de 20 anos. Né? O ALT há praticamente 30, 40 anos. Mas por que teve esse boom agora de SLT? Eu acho que é porque se entendeu o lugar exato da melhor indicação do SLT, que é antes dos colírios, ou como substituto do colírio, naqueles casos em que o colírio ainda está funcionando. Então, eu acho que essa é uma mudança de paradigma que veio de pouco tempo para cá. E isso mudou muito a partir dos estudos como o Light Trial, já tinha alguns nesse sentido um pouquinho antes do Light Trial. Então, isso é uma mudança de paradigma, que é importantíssimo, onde a gente encarava glaucoma como tratamento inicial colírio, para agora a gente já pensar, e eu penso como primeira opção, o SLT. A gente tem pacientes que a gente faz como primeira opção, paciente que chega para a gente para uma segunda opinião que está usando um colírio, a gente já oferece o SLT para substituir aquele colírio. Essa é uma mudança de paradigma importante. A outra mudança de paradigma é que a gente pode hoje oferecer cirurgias menos invasivas de cunho trabecular, ou seja, os implantes trabeculares, ou as técnicas de goniotomia, ou as técnicas que vão melhorar o fluxo trabecular para aqueles pacientes que normalmente não seriam operados de glaucoma. São aqueles pacientes que ainda não têm indicação clássica de uma trabeculectomia, de uma cirurgia não penetrante. São aqueles pacientes que o colírio ainda está funcionando,
Mas o paciente tem algum problema com o colírio, ou ele está tendo desconforto, ou ele tem um problema de persistência e aderência, ou ele tem um problema de efeito colateral. E esses pacientes, a gente pode oferecer para eles uma cirurgia menos invasiva, mais segura, mas que vai atuar como substituto do colírio, como é o caso dos eye stents, né? E o que a gente procurou fazer com os nossos estudos é estudar exatamente esse posicionamento dos eye stents, desses implantes trabeculares, como substituto de colírio para esse tipo de perfil de paciente. Eu acho que essas duas mudanças são mudanças de paradigma importantes. Você indicar cirurgia quando o paciente ainda está usando o colírio que está funcionando, e você indicar o laser antes de qualquer colírio. São muito importantes. Eu vejo que essas tecnologias elas vieram para ficar no raciocínio do médico, nessa mudança de paradigma. Agora, se vai ser esse stent que vai ficar para depois, se vai ser esse laser que vai ficar para depois, a gente não sabe. A gente sabe que a tecnologia vai evoluir, vão surgir coisas mais avançadas, melhores, com resultados melhores, às vezes mais fáceis de fazer, né? Como a gente está vendo agora esse SLT que faz por fora, sem lente de gônio, sem nada transescleral. Então, isso tudo é para facilitar a aplicação. Mas o paradigma, a mudança de paradigma, nós já estamos vendo. O que a gente vai ver, eu acho, é uma evolução da tecnologia nos próximos 10, 20 anos, que vai facilitar o acesso a essa tecnologia, melhorando a eficácia, a segurança, etc. Perfeito. É muito importante também a gente abordar esse tema aqui, né? Porque a gente está no mês de combate e prevenção do glaucoma, né? Que é o Maio Verde, então é sempre muito relevante e sempre prazeroso te ouvir, ter a sua posição. É uma pessoa, uma referência no glaucoma, né? Eu vou voltar um pouco ali sobre o tema da SBO. O congresso da SBO é agora em julho, né? Então deixo aqui o convite para todos participarem. Eu queria saber de você, Ricardo, como que surgiu essa oportunidade de você ser o presidente? Vou engatar em outras duas perguntas que você já pode responder junto. O que a SBO oferece hoje, né, para o jovem oftalmologista? O que tem de novidade aí? E o que a gente pode esperar do Congresso? Olha, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ela é a entidade representativa da oftalmologia mais antiga do Brasil. Foi fundada em 1922, então nós estamos completando 102 anos esse ano, em setembro. Ela foi criada para ser a entidade representativa brasileira. Tá? Ela tem como objetivo primordial a educação médica e a proteção do oftalmologista para o exercício profissional. Tá? Como é que eu virei presidente da SBO? Na verdade, a gente doa o tempo para a SBO. A SBO foi a minha casa a vida inteira. Eu, durante a minha residência, eu fazia residência no Marcílio Dias, no Hospital Naval Marcílio Dias, e eu fazia o curso de pós-graduação da SBO à noite. Então, a oftalmologia que eu sei é devido à SBO. Eu sempre frequentei o congresso da SBO pela proximidade de Juiz de Fora do Rio. Os congressos, antigamente, da SBO eram só no Rio de Janeiro. Tá? E a SBO ela tem muitos relacionamentos internacionais. Então, ela tem parcerias com a Sociedade Francesa, a Sociedade Italiana, a Sociedade Portuguesa, a Sociedade Espanhola, a Sociedade Marroquina. Várias sociedades internacionais veem a SBO como uma grande parceira da oftalmologia brasileira. Os congressos da SBO são recheados de palestrantes internacionais, que vêm por conta própria. Eles vêm para representar a oftalmologia internacional aqui na oftalmologia brasileira. Uhum. Então, quem tem a oportunidade de frequentar o congresso da SBO no Rio de Janeiro vai dar de cara com representantes maiores da oftalmologia desses países. E eu, por ter esse relacionamento na França, eu sempre fui o interlocutor entre a França e o Brasil, né? Seguindo os passos de outros médicos que me antecederam. A gente teve grandes representantes da oftalmologia francesa aqui no Brasil, como o professor Leopoldo Passini, de Brasília, o Eliezer Benchimol, do Rio de Janeiro, o Marco Safad, do Rio de Janeiro. São pessoas que trabalharam esse relacionamento França-Brasil. O Mário Nagal.
também trabalhava esse relacionamento França-Brasil. E eu estou dando continuidade ao trabalho que esses médicos fizeram. Então, eu sempre, nos últimos anos, fui o responsável por organizar esse simpósio França-Brasil, que acontece anualmente, ou na França, no Congresso Francês de Oftalmologia, ou no Rio de Janeiro, no Congresso da SBO. E a gente vai trabalhando em prol da SBO. Tudo que a gente faz bem chama a atenção das pessoas. Então, eu sempre tive uma presença muito forte na administração da SBO através da organização desse simpósio, desse relacionamento com a França. E, no ano, fiz parte da Comissão SBO Jovem, como vocês estão fazendo parte. Durante muitos anos, ajudei a organizar o simpósio da SBO Jovem e fui sempre trabalhando em prol da SBO e da oftalmologia. Nunca pensando em chegar a ser presidente. Mas na gestão anterior, o professor Mário Mota era o presidente, ele me convidou para assumir a diretoria de publicações, que era um baita desafio, que é você ser o editor-chefe da Revista Brasileira de Oftalmologia e ser responsável por todas as publicações da SBO. E eu, então, assumi esse desafio e a gente fez um bom trabalho na diretoria de publicações. A gente fez uma reformulação grande da Revista Brasileira de Oftalmologia, modernizando a plataforma de submissão, modernizando os editores associados. Então, a gente transformou a revista, que era de publicação trimestral, para uma revista de publicação contínua. O artigo, assim que é aprovado, ele já é publicado online. Então, a gente fez algumas modernizações que também chamaram a atenção da diretoria, e um grupo de oftalmologistas me procurou, então, se eu teria interesse em assumir, me candidatar a presidente da SBO. Como eu já tinha, naquela minha agenda, separado um tempo para SBO, eu falei, é melhor eu assumir agora, que eu ainda tenho esse tempo separado na minha gavetinha, que eu emendo uma coisa na outra, do que eu sair, preencher outra coisa nesse espaço de SBO, depois, às vezes, eu não consigo voltar. Então, acabou que eu assumi, claro que mediante um apoio de muita gente, né? Eu não entraria se tivesse que enfrentar uma disputa ou me candidatar mediante um outro colega que quisesse ser. E aí foi uma chapa consensual em que eu me candidatei como presidente. E a gente, então, procurou trazer aquele espírito de renovação que tinha começado com o Mário Mota para a minha gestão na SBO. E aí um dos frutos é esse podcast que vocês estão conduzindo muito bem. Obrigada, né? Uma grande oportunidade, a gente agradece demais essa oportunidade de fazer parte. Quem diria que depois de uma conversa rápida no Congresso da SBO, isso viraria realidade, estaria caminhando com as próprias pernas. Bom, acho que estamos chegando no fim, né, Dani? É a hora do bate rápido aí? Vamos lá. Vamos lá? Então, para finalizar, Ricardo, a gente vai fazer uma brincadeirinha que a gente tem feito com todos os convidados de pensa rápido, tá? A gente vai te falar algumas palavras e aí o que vier na sua cabeça, você pode falar para a gente o que essa palavra te significa, tá bom? Uma conquista. Uma conquista é a minha clínica. A gente surgiu de uma salinha alugada, dividindo um consultório, eu e a Vanessa, para hoje uma clínica que a gente tem centro cirúrgico, tem todos os equipamentos, tem uma clínica equipada. Então, a conquista, sem dúvida, é a clínica que a gente tem hoje. Vamos ter que fazer um outro podcast, hein, Dani? Um hobby. Um hobby é difícil, eu tenho vários, mas o hobby eu acho que é tocar violão, jogar tênis e leitura fora da medicina. E escrever artigo, que você falou anteriormente. Esse vira um hobby medicina também. Uma viagem. Uma viagem especial para mim é sempre a Paris, né? Paris eu chego em Paris, eu me sinto às vezes em casa, é melhor em Paris do que qualquer outra cidade que às vezes eu me sinto, entendeu? Então, Paris para mim é muito especial. Tá, uma saudade. Uma saudade grande, sabe qual é? Viajar em família, mas com meu pai, minha mãe e meus irmãos.
A gente viajou tanto e a gente tem tanta cumplicidade nessa viagem em família que eu acho que isso fica na memória e eu procuro trazer isso para as minhas filhas hoje, com a minha esposa, a gente viajar em família e criar essas memórias. Legal. Família. A família é a base de tudo, né? O nosso porto seguro. Essa é agora é a última palavra que é para tentar te lembrar de alguma coisa. O que te lembra essa palavra? Mas acho que vai ser difícil você responder. Que é Deus. Deus é fácil. Deus é o início e o fim de tudo, né? Tudo começa em Deus e termina em Deus. A nossa vida começa em Deus, termina em Deus. O nosso trabalho começa em Deus, termina em Deus. A gente acorda todo dia porque Deus permite. A gente dorme todo dia porque Deus permite. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. E a vida do médico ela tem que ser com uma missão dada por Deus, né? A gente recebe essa missão. É uma das poucas profissões que a gente tem a oportunidade de, a cada dia, aliviar o paciente de um sofrimento, de uma angústia, de uma dor, de uma doença. Então, a gente tem uma oportunidade dada por Deus para a gente ajudar o nosso irmão, a nossa irmã. A medicina, se a gente for olhar lá na Bíblia, ela é a medicina e os medicamentos, elas são presentes de Deus para os seres humanos, para aliviar o sofrimento na nossa caminhada humana. Excelente, muito bem colocado. Então, a gente vai finalizar aqui mais um podcast muito especial. Gostaria mais uma vez de te agradecer, Ricardo, imensamente por estar aqui hoje com a gente, compartilhando a sua vida pessoal, que muita gente não conhece, também a vida profissional, como foi sua trajetória. Tenho certeza que todo mundo que vai ouvir aqui conseguiu aprender um pouco mais com você. E a Tice tem um recado, a Bianca tem um recado hoje para passar também. Antes de passar o recado, eu queria agradecer o Ricardo. Por mim, a gente ficava mais uns 40 minutos aqui. Eu queria perguntar um pouco mais sobre a clínica, sobre realmente a relação com Deus, com a religião, que eu acho que é uma coisa que é muito importante também. E às vezes nosso dia a dia pode ser perdido. Mas infelizmente vai ter que deixar para um segundo episódio com o Dr. Ricardo. E o nosso recado para hoje, que está chegando, pessoal, é o congresso da SBO. Vai ocorrer logo menos agora, no dia 4 e 6 de julho, no Rio de Janeiro. Vai estar imperdível, como o Dr. Ricardo comentou, diversos palestrantes nacionais e internacionais que vão trazer discussões bem recheadas de informação útil, prática. E se você, ainda mais que é jovem, que está começando nesse mundo, não perca a oportunidade de aproveitar esse congresso. Queria agradecer demais aos colaboradores. Nos vemos no próximo episódio e estou ansiosa para sair esse daqui, que vai sair muito bom. Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem conduzindo isso e aproveitar que eu não falei do congresso, mas a grande diferencial dos palestrantes que vêm no congresso internacionais é que eles são os presidentes, os diretores dessa sociedade. Então, a oportunidade única dos oftalmologistas jovens de fazer um networking, conversar com eles, para poder, oportunidade de estágio, oportunidade de trocar informações, como é que é a oftalmologia lá. Então, são coisas que você consegue na conversa de corredor. Então, não percam essa oportunidade de networking no congresso da SBO. Nos vemos lá. Obrigada, até mais.